Então o assunto é: tenho pressão alta, posso fazer exercício físico? Essa é a questão que eu quero levantar hoje, especialmente falando aí para o grupo de idosos, né? Isso também acontece para as pessoas que também não são idosas, mas hoje eu quero falar especialmente o que acontece com idosos. Então a pergunta é, repito novamente: tenho pressão alta, posso fazer exercício físico? Essa é a pergunta que eu vou estar respondendo para vocês no decorrer da live. Antes de falar para vocês essa resposta, eu quero falar um pouquinho para vocês o que é pressão alta, né? Qual é a diferença entre pressão alta, pressão baixa, entre outros assuntos que a gente vai relatar aí no decorrer da nossa live, tá bom? A pressão alta é a pressão que o sangue gera dentro dos vasos sanguíneos, né? A pressão que, quando o sangue passa dentro da artéria, qual é a quantidade de pressão que ela gera naquele vaso. Geralmente, quando esse número está alterado, né? Onde geralmente pressão alta é a partir de 13/8, que o pessoal conhece como 13/8, mas se diz 130/80, mas geralmente as pessoas conhecem como 13/8. Então, quando a pressão está frequentemente acima de 13/8, essa pessoa pode ser diagnosticada com pressão alta. E a pressão normal geralmente se vê em média aí 12/8, tá bom? Então eu já expliquei para vocês a diferença entre pressão alta e pressão baixa. Eu expliquei um pouquinho, né, sobre pressão alta e sobre pressão baixa. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho da diferença entre elas também, né? Quais são os sintomas que acontecem quando a pessoa está com pressão alta, quais são os sintomas quando a pessoa está com pressão baixa. Quer ver um exemplo muito corriqueiro de quem está com pressão alta? Sente dor na nuca. A pessoa sente muita dor nessa região da nuca, né? Muita dor atrás da cabeça. Isso pode ser um sintoma de pressão alta, né? Outra coisa que pode acontecer como sintoma de pressão alta é, por exemplo, pupila dilatada, né? Essa bolinha que a gente tem dentro do olho, ela fica assim. O pessoal chama de olho estatalado, né? Pupila dilatada também é um sintoma de pressão alta. Já a pressão baixa, ela não acontece essa questão de dor na nuca, mas ela geralmente traz uma sensação de tontura, uma sensação de fraqueza, né? Então a gente tem que tomar cuidado com ambas. Todas as duas são perigosas, né? Eu uso frequentemente a pessoa falar: qual que é mais perigosa? Pressão alta ou pressão baixa? Todas as duas são perigosas. O ideal é que a pressão esteja regular, né? Afinal, é esse o assunto da nossa live também, tá bom? O que as pessoas mais se confundem quando elas falam em pressão é o seguinte: elas se confundem muito na hora de saber se a pessoa está com pressão alta ou não. Como que a pessoa fala que ela é diagnosticada com pressão alta? Ela vai até a farmácia, né? Ela vai lá, ou pega o aparelhinho de casa, e ela vai lá e faz a mensuração da pressão dela. Bota o aparelho lá e ela diagnostica por ela mesma, né, que ela está com pressão alta só porque a pressão está alta naquele momento. Mas existe uma série de fatores que precisa ser pensado antes mesmo de a pessoa se diagnosticar com pressão alta. Por exemplo, se a pessoa estava andando no sol, né, se essa pessoa estiver andando no sol, estiver fazendo algumas atividades diárias, por exemplo, varrendo a casa, uma coisa do tipo, é normal que a pressão se altere um pouco, né, até porque para chegar sangue onde deve chegar, o sangue, a pressão no vaso aumenta para que o sangue chegue onde precisa chegar, tá? Então geralmente tem que pensar nisso. Eu estou em repouso para fazer a mensuração da minha pressão, então não é simplesmente chegar e mensurar e já estou hipertenso, né? Então existem alguns exames que se faz para diagnosticar que a pressão está alta ou não. Geralmente quem pede esse exame é o cardiologista, né? Existe o mais corriqueiro, mais comum de ser usado, é o sistema de mapeamento, onde a pessoa coloca um aparelho no braço, né? E geralmente o outro fica na cintura, preso na cintura. E a cada 20 minutos, em média, vai se fazendo uma mensuração da pressão. E toda vez que se mede aquela pressão, vai gerando um gráfico no qual o médico vai fazer a leitura daquele gráfico. Geralmente aquele aparelho fica na pessoa em média por 24 horas. Geralmente é o tempo que o cardiologista solicita que aquele aparelho fique naquela pessoa, tá bom? Agora eu quero falar para você e depois de olhar esse aparelho, aí sim ele vai diagnosticar que você está com pressão alta ou não. Não é apenas uma mensuração, né? Que fui lá, sentei, estou com pressão alta. Às vezes está alta naquele momento, mas às vezes você não está realmente com pressão alta, tá bom?
Eu quero falar para vocês agora 5 benefícios porque os idosos hipertensos devem fazer exercício físico, né? Então, 5 benefícios importantes agora que você não pode deixar de me ouvir, né? No qual as pessoas que são hipertensas devem fazer exercício físico. O primeiro benefício que a pessoa tem quando ela faz exercício físico é salvar a sua própria vida. Se a pessoa é hipertensa, ela já está classificada como um grupo de risco de perca de vida. Então o benefício número 1 é que você pode estar simplesmente salvando a sua vida por fazer exercício físico. Benefício número 2, aumento do lúmen. Que é isso, Diego? Lumen é o tamanho do buraquinho que tem dentro da artéria, né? É o tamanho do calibre, né, daquela artéria. É o tamanho de onde o sangue passa de dentro. O exercício tem a capacidade de, com o tempo, aumentar o calibre desse músculo, fazendo que o sangue passe normalmente, não gerando tanta pressão no vaso, tá bom? Outro benefício que o exercício traz, né, para a pessoa que é hipertensa, é, entre aspas, uma limpeza dos vasos, limpeza interna, limpeza essa que não é possível fazer com uma vassoura. Então a limpeza dos vasos internos, o exercício tem a capacidade de, quando a pessoa começa a exercitar, o sangue passa naquele local frequentemente. Seria como se você estivesse lavando algo, por exemplo, lavando uma calçada. Você está lavando a calçada, quanto mais água você joga ali, mais limpo fica aquele local. Então o exercício, como ele faz com que o sangue circule rapidamente pelo corpo, digamos que é uma lavagem interna que o exercício tem a capacidade de fazer dentro das suas artérias. E se está limpinho, automaticamente, provavelmente o sangue vai passar com mais eficiência. O quarto benefício agora, que é extremamente importante, né, pro idoso fazer exercício, para que possa ajudar no processo de hipertensão. Eficiência cardíaca. O que é isso? É o quanto o meu coração bate com eficiência para que minha pressão seja regulada. Porque imagine o seguinte: você está molhando o jardim da sua casa com uma mangueira, só que a água está fraquinha, né? A caixa d'água está com pouca água e a água está chegando fraquinha lá na mangueira. Como que você faz para você alcançar mais longe aquele jardim se a mangueira não vai mais? Geralmente você faz o que? Você coloca o dedinho ali na pontinha da mangueira e faz uma pressão maior para que a água possa ir mais longe. O nosso corpo faz a mesma coisa com a artéria. A nossa artéria, nesse caso, é a mangueira. Quando está chegando pouco sangue aonde deve chegar, o corpo aumenta a pressão para que o sangue possa ir cada vez mais longe. E quem é que faz o sangue chegar, né, até as artérias? É o coração bombeando para distribuir para o resto do corpo, assim como a caixa d'água faz para as mangueiras. Então, se você tem uma eficiência ruim da caixa d'água, que nesse caso é o coração, automaticamente você está com grande probabilidade de ter um problema cardíaco, tá bom? Então o exercício tem a capacidade de melhorar a sua eficiência cardíaca, né? Então, se o seu coração bate melhor, com certeza vai jogar mais sangue aonde ele precisa chegar, tá? Quinto benefício do hipertenso que deve fazer exercício. Exercício, ele faz o papel do medicamento, né? Como assim, Diego? O exercício, quando a pessoa faz exercício, o corpo libera hormônios e substâncias que faz com que o vaso aumente de volume, fazendo que aquele sangue passe com eficiência, e aquele sangue com eficiência sendo passado entre as artérias não gera aumento da pressão. E essa é a ideia do medicamento. Só que o corpo consegue fazer isso natural através do exercício. Então, eu acabei de falar para vocês 5 benefícios nos quais nós devemos fazer exercício, principalmente os idosos, né, que é um grupo de risco, devem fazer exercício mesmo estando no processo de hipertensão, tá bom? Agora, talvez você possa estar se perguntando: tá, Diego, por que eu vou investir tempo e dinheiro para eu fazer exercício? Essa é uma pergunta que é muito corriqueira. Tipo assim, se eu posso resolver isso com remédio, né? Para que eu vou gastar tempo e... Só um minutinho. Uma água aqui rapidinho. Por que eu vou gastar tempo e dinheiro com exercício, sendo que eu posso resolver
através de remédio. E é isso que as pessoas pensam. E na verdade a gente tem que pensar o seguinte: se a gente não fizer exercício, aí sim nós vamos ter que gastar dinheiro com remédio, né? E nós vamos perder tempo cuidando da hipertensão, né? Então eu penso o seguinte: se você pode resolver isso de forma natural com o exercício, por que você vai usar o uso de medicamentos? Sendo que você pode estar investindo financeiramente no exercício, você pode estar investindo tempo para o exercício. Por que você vai investir tempo cuidando dessa doença, sendo que você pode fazer exercício para prevenir ou até tratar essa doença? Então acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Por que eu devo parar e fazer exercício então? Né? Por que o idoso deve parar e fazer exercício? Afinal, tempo geralmente o idoso tem de sobra, né? A maioria são aposentados. Quem não é aposentado às vezes acaba usando um argumento que não tem tempo, mas na verdade o idoso ele tem tempo, ele só não coloca disponibilidade de tempo para aquilo que ele precisa fazer, que é o exercício na vida dele, tá bom? Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte: por que os idosos têm que fazer exercício, sendo que eles têm que entender o seguinte: o que isso vai me trazer como benefício, né? Então eu quero falar para vocês mais 5 benefícios que os idosos têm quando eles acabam fazendo exercício. O que melhora na vida deles, né? O que faz a vida deles melhor quando eles passam a fazer exercício? A primeira coisa que melhora na vida dele é tempo de vida, né? Ele aumenta o tempo de vida. Imagina, o idoso, geralmente o que ele mais quer é aumentar seu tempo de vida, é ser mais jovem, né? É querer rejuvenescer, é querer se sentir mais forte. E o exercício ele também acaba devolvendo isso para você, o tempo de vida, né? Ou te entregando o tempo de vida. Quando você não faz, a possibilidade da hipertensão ir aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando, né? E com isso você vai acabando usando mais remédios, essas coisas, acaba te diminuindo o tempo de vida. Além do tempo de vida, o exercício devolve para o hipertenso qualidade de vida, né? Então, ó, número 1 que o exercício pode devolver, né, ou entregar, é tempo de vida para o idoso. Número 2, ele pode entregar qualidade de vida para o idoso. Depois eu vou falar para vocês o porquê disso, né? Número 3, terceiro benefício no qual o idoso tem quando ele passa a fazer exercício estando no estágio de hipertensão. Ele pode fazer diminuição do remédio de hipertensão ou até retirada do remédio de hipertensão, caso um médico julgue necessário. Quarto benefício que o idoso tem quando ele passa a fazer exercício no período de hipertensão ele diminui o risco de doenças cardiovasculares, por exemplo, ele diminui o risco de um AVC, né? Quinto benefício, lembra que eu falei para vocês que ele tinha qualidade de vida? Só o fato de ele não passar mal, isso já é qualidade de vida, porque a pressão regulada, que o exercício tem esse papel importantíssimo de regular a pressão, geralmente ele acaba melhorando aí a sua qualidade de vida. Tá bom, Diego, eu ouvi isso tudo que você me disse e ainda assim eu não vou fazer exercício. O que pode acontecer comigo, né? Primeira coisa que pode acontecer com você é aumento da dosagem de medicamentos, porque geralmente o médico começa com um remédio para regular a pressão, às vezes uma vez ao dia, às vezes 2 vezes ao dia, às vezes 1 miligrama, às vezes 2 miligramas, quanto o médico julgar necessário, né? Então geralmente o que acontece quando você não faz o exercício é fazer aumento do uso de remédios, né? Então a primeira coisa que acontece é aumento do uso de remédios e isso não é legal. Acho que as pessoas tomam remédio porque precisam, não porque gostam de tomar remédio, né? E se caso ela não optar em fazer exercício, mesmo eu falando essa quantidade de benefício dela, por exemplo, pode acontecer uma doença mais grave. Por exemplo, a pessoa pode ter um AVC, né? E um AVC é uma doença que é acidente vascular cerebral. Ela é uma doença que deixa a pessoa muito debilitada. Então acredito que já não vale a pena fazer esse tipo de escolha, né? Se vocês repararem, tudo que a gente está falando agora sobre o exercício, ele acaba contribuindo muito para a nossa qualidade de vida e nossa longevidade, né? O tempo de vida que a gente tem. Então, ainda assim, se a pessoa achar que não vale a pena fazer exercício, agora eu já não sei o que eu faço mais, né? Então, assim, vale muito a pena fazer exercício para que ele possa ter regulação desse problema de pressão, de hipertensão, né? Aonde eu vejo que as pessoas mais erram quando elas buscam fazer exercício, e geralmente o público idoso,
ele acha que ele sabe fazer tudo sozinho, que ele não precisa de ajuda porque ele se virou até aqui, né, que ele não nasceu agarrado com ninguém, e ele acha que ele pode resolver tudo sozinho. Então a primeira coisa que ele acha que ele pode fazer é pegar, ir lá para o calçadão e caminhar 3 vezes por semana durante 30 minutos, uma caminhadinha bem leve que vai resolver a vida dele. Isso pode até ser um bom início, mas com o tempo o corpo vai se adaptando àquele tipo de estímulo e a pessoa acaba parando de ter resultado, porque o corpo ele se adapta àquela caminhada leve. Então o estímulo precisa ser trocado frequentemente para que o corpo não venha se adaptar àquele tipo de exercício e que a pessoa pare de ter resultado. O corpo, para ele ter resultado, a gente tem que receber estímulos novos para que ele gere uma nova adaptação e para que cada vez ele se torne melhor e mais forte. Para a pressão arterial ser regulada, ela tem que ser desregulada. Como assim, Diego? Se você faz uma caminhada por um certo período, aquela pressão ela até aumenta um pouquinho, depois ela volta e regula novamente. Mas muitas vezes você tem que dar um estímulo um pouquinho mais forte para gerar uma melhor adaptação e seu corpo se tornar melhor, tá bom? Então não acho que você vai lá, vai pegar e vai caminhar 3 vezes por semana, 30 minutinhos, que vai resolver dessa forma não. Diego, você está me dizendo que fazer exercício tem essa série de benefícios. E quando que de forma nenhuma eu posso fazer exercício físico quando sou diagnosticado com hipertensão? Na minha opinião, em 2 momentos, né? Momento número 1, quando o médico faz exames em você e diz que aquele não é o momento de você fazer exercício, que você tem que esperar mais um tempo, fazer uso de medicamento e repetir os exames. Essa é a opção número 1, quando o idoso hipertenso não deve fazer exercício. A opção número 2 é quando a pressão arterial está alta no momento antes de começar o exercício, né? Por exemplo, eu estou em casa de repouso e decidi que eu vou fazer exercício. Eu pego meu aparelho de pressão e coloco lá e vejo que minha pressão está em 15, ou seja, minha pressão está alta. Aquele dia não é recomendado que você vá fazer exercício. Então, na minha opinião, são apenas esses 2 momentos que a pessoa não deve fazer exercício: quando o médico diz que não é o momento e quando sua pressão já está alta antes mesmo de começar o exercício, tá bom? Quantas vezes, Diego, você acha então que eu deveria fazer exercício aí por semana? Eu indicaria no mínimo 3 vezes por semana e no mínimo 30 minutos de treinamento. Por que 3 vezes por semana é o mínimo, Diego? Porque a gente precisa lembrar frequentemente para as pessoas que a semana tem 7 dias, a semana não tem 5 dias, né? Então, eu vou 5 vezes por semana, então se eu for 5 vezes por semana, né? Se a semana tem 5 dias, eu fui 3 vezes, tá bom demais. Não tá bom demais, é o mínimo, né? Eu falo que é o pagamento mínimo da fatura, né? Se você não paga nem o mínimo, os juros vai cada vez aumentando, né? Então, pelo menos 3 vezes por semana. Se você participa de um grupo de treinamento, assim como a gente tem um grupo específico para idosos aqui no nosso CT, e são 3 vezes por semana, você furou você já furou com um protocolo no qual a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda, que é 3 vezes por semana de exercício, no mínimo de 30 minutos, tá bom? Agora, eu quero que vocês pensem no seguinte: quantas pessoas no Brasil têm pressão alta? Vocês já pararam para pensar? Quantas pessoas no Brasil, quantos por cento, né, dos brasileiros foram diagnosticados com pressão alta? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 30% da população brasileira já é diagnosticada com pressão alta. Isso eu estou falando do público geral agora, não estou falando só do idoso, né? Então eu quero que você pense o seguinte: se 30% da população é diagnosticada com hipertensão, imagine que no grupo de 10 pessoas, a cada 3 são hipertensas. E esse grupo de idosos é um grupo de risco, como eu disse para você. O corpo já não funciona mais como antes. Mas é muito fácil eu jogar a culpa para alguém. E a primeira coisa que eu faço é jogar a culpa para a genética. Claro, isso aí é genética. Eu tenho problema de pressão por culpa da genética, né? Como assim por culpa da genética? O meu pai tinha pressão alta, minha avó tinha pressão alta, logo eu vou ter hipertensão também, né? Então por que será que tem hipertensão na sua carga genética? Será que realmente é uma carga genética? Ou será que é um padrão de vida, um padrão de costume, né? Um padrão de comportamento
que eu venho repetindo, que minha avó ensinou para meu pai, que meu pai ensinou para mim, que eu vou ensinar para meus filhos, e eu acabo repetindo aquilo e acho que é questão genética e muitas vezes é padrão de comportamento. Aí a pessoa que fala assim que o problema é genético, ela tira a culpa da cabeça dela, né? E é muito simples tirar a culpa de si mesmo e terceirizar, jogar para algo que não tem culpa. Se caso aconteceu, ficar doente, a culpa não é minha, a culpa é da minha genética, é culpa do meu tataravô, né? Tá bom? Agora a última pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte: se eu tomar apenas remédio, resolve? Se eu tenho problema de hipertensão, se eu tomar apenas remédio, resolve? Eu quero que vocês, eu vou terminar essa live com essa pergunta para vocês, né? Se eu tomar apenas remédio, resolve? Não. Para que a hipertensão do idoso seja regulada, ela tem que ser feita da seguinte forma: precisa entrar na vida dela exercício físico, boa alimentação, controle de nível de estresse e uso de medicamentos quando necessário. Se você fizer isso, provavelmente sua pressão pode voltar a ser regulada, tá bom? E o que você perde quando você não faz nada disso que eu disse para cima, né? Primeira coisa que você perde, como eu disse, você perde qualidade de vida. Qualidade de vida é algo que se ganha com exercício físico e bons hábitos alimentares e estilo de vida, tá bom? E outra coisa que eu posso perder quando eu não faço nada disso que eu disse anteriormente, eu posso perder tempo de vida e qualidade de vida com as pessoas que eu amo. No caso do idoso, vai estar perdendo qualidade de vida com o neto, vai estar perdendo ou tempo de vida, né, com a esposa, com o esposo, ou com os filhos, ou com amigo, ou com pessoas da igreja. Tudo isso vai estar se perdendo por falta de cuidado. Tudo isso vai se perder por estar acamado, por estar doente, por não ter cuidado da hipertensão, por não ter escolhido o exercício, por não ter escolhido bons hábitos. Beleza, galera?